vamos refletir um pouquinho sobre isso durante esse tema de hoje, tá bom? Porque para o mundo se transformar, não é verdade que nós temos que nos transformar primeiro? Não é isso? Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. O Bruno já vai expor aqui uma apresentação que ele trouxe, ele fez, muito bacana. E como o tempo é curto, né, Bruno? Nós vamos tentar ser bem breves aqui e fazer com que esse momento seja um momento gostoso, agradável, mas também reflexivo, tá? Refletir um pouquinho sobre essa questão da reforma íntima. E eu queria só, enquanto está colocando aí, perguntar para vocês: o que é reforma íntima? Quem gostaria de dizer para a gente, na opinião de vocês, o que é reforma íntima? Peraí, vamos começar daqui. Quem falou ali? É estar bem conosco mesmo. Melhorar os defeitos que a gente tem, tentar burilar esses defeitos. Muito bem. É como você reforma a casa, né? Você reforma para melhorar. Só que para melhorar, só que dentro de você. Perfeito. Transformar. Superar essas dificuldades. Superar As as dificuldades. dificuldades. Mudar a nós Bem, mesmos. gostei de ouvir o Chico Xavier ali. Então, o tema é autoconhecimento e reforma íntima, não é? É claro que não se consegue fazer uma reforma íntima sem primeiro se conhecer, não é? Se nós não nos conhecemos, como é que nos podemos reformar? Não é? Então, nós não podemos começar a casa pelo teto, mas temos que começar pelo alicerce. E para essa reforma íntima, que é o processo final, primeiro precisa do autoconhecimento. Uma sem a outra fica um bocadinho difícil, não é? A maior parte de nós se acha perfeito. Nós, quando nos escrevemos para alguém, nós só falamos das coisas que são favoráveis para nós. Ninguém fala coisas que são prejudiciais, não é? Alguém já se apresentou para alguém e disse assim: olha, eu sou plano, eu sou uma pessoa muito fofoqueira, eu gosto de falar mal dos outros, não é? Alguém já se apresentou dessa forma? Não. Quando nós nos apresentamos, o que é que a gente fala? Eu sou fulano, sou uma pessoa muito humilde, sou uma pessoa que gosto muito de conversar, sou muito simpático, não é? É assim que a gente se apresenta? Sim. Eu nunca vi ninguém se apresentar de outra forma. Mas aquele que tu conheces, sabe, não é tão simpático assim. E também não é tão humilde assim, não é? Mas quando nós nos apresentamos, mostramos sempre a parte mais bonita. Isso é natural, não é? É tipo no namoro. Ninguém no namoro se apresenta como é no casamento. Ou como se apresenta, não é? É sempre mais bonito. Então, primeiro precisamos fazer o autoconhecimento. Esse é um tema que tem muitas coisas, mas vamos tentar fazê-lo assim um bocadinho rápido, não é? Porque devido ao tempo que temos agora disponível, talvez não será possível entrar tanto no detalhe, não é? Então, qual é a verdadeira finalidade do autoconhecimento? Aqui dizemos que a principal finalidade é de combatermos as más tendências. Quais são as más tendências? São aquelas coisas que nós temos gravadas em nós durante reencarnações e reencarnações e ainda estamos a tentar lutar. Não é? São as más inclinações. As más inclinações não é o erro que eu cometi hoje. A menos que esse erro que eu cometi hoje é um erro recorrente nas várias reencarnações. Não é? Então, o objetivo é tentar eliminar essas más tendências que a gente insiste ao longo dos tempos por ignorância, para ser que temos que ter o conhecimento, por teimosia também, até sentirmos o cansaço, o sofrimento e a necessidade de mudar à medida que nos esclarecemos e nos moralizamos. Acima de tudo, a busca incessante pela felicidade. Kardec aqui no livro dos Espíritos, É melhor ficar mais tranquilo. no livro dos Espíritos, Kardec, na pergunta 917, ele tem uma nota e diz assim: o ser humano tem que ser feliz e esse sentimento está na lei natural. Então nós temos uma busca
constante pela felicidade. Quem é que não quer ser feliz? Quem quer ser triste para sempre? Todo mundo tem. Todos mundo quer ser feliz, não é? Então temos uma busca incessante pela felicidade. E vamos dar aqui a continuação. Agora, como é que a gente vai mudar? Eu estou preocupado com esses 2 milhões, porque está bem estirado. Como é que não pode escrever, mamãe? Como é que nós vamos mudar? Nós temos hipótese de mudar sozinho do nada? Não conseguimos mudar. Primeiro temos que reconhecer em nós alguma coisa que precisa ser mudada, não é? Estamos com uma mudança. Como é que nós reconhecemos um erro que precisa ser mudado? A maior parte das vezes, que a maior parte das pessoas faz, é quando aquele erro começa a perturbar toda a gente. Não é? A gente insiste numa determinada situação e essa situação começa a perturbar o marido, a mulher, os filhos, começa a perturbar a mãe, o pai, os amigos, etc. E nós reconhecemos, tem que mudar isso porque eu já estou cansado. Se as pessoas estão sempre a falar sobre um assunto, não é? Mas também tem outro caminho, que é o próprio autoconhecimento em si. Não é? Então, quando nós reconhecemos que aquele erro é um erro grave que precisa ser mudado, o que é que a gente faz? Primeiro precisamos querer a mudança, não é? E depois ter a firmeza nessa mudança, ser firmes, porque uma coisa é a gente ficar um dia sem fazer aquele erro, outra coisa é ter a insistência em manter essa firmeza, não é? Reafirmar a cada dia essa vontade dessa mudança, eu tenho que mudar. É como um alcoólatra, não é? Ele todos os dias, quando ele deixa de ser alcoólatra, eles dizem que nunca deixa de ser alcoólatra, não é? Quando ele deixa de beber, ele todos os dias tem que dizer: hoje eu não vou beber, hoje eu não vou beber. Não é assim? Então temos que ter a vontade, reafirmar a cada dia a vontade desse querer. E depois a observação diária dos atos e pensamentos. A maior parte de nós está a dormir na consciência, isso é um facto. Conscientemente não estamos a dormir. Estamos aqui acordados, a falar uns com os outros, mas vamos a pensar no outro lado e alguns que nem sequer isto é um assunto que nos interessa. Não é? Estamos a dormir, ainda não buscaram isto. Então, o autoconhecimento e vigilância, que é um outro ponto, olhar e vigiar, como já aconselhou o mestre, para que não caia em tentação. Então, o autoconhecimento é que ajuda a isso. Eu todos os dias tenho que olhar para mim: será que o que eu estou a fazer está correto? Será que este pensamento que eu estou a ter é meu? Se é meu, está correto? Não está correto? Por que é que eu estou a agir assim? São várias coisas, isso é muito mais profundo. Vamos ter que acelerar só um bocadinho. Não sei quanto tempo temos também. Não sei que horas é que temos que ser aqui. Quantas horas? Até 10 horas? São 9h30, então temos 30 minutos, não é? Vamos antes um pouquinho para a gente fechar com a conclusão. Sim. Pronto, então vamos continuar aqui nessa cena. Então, autoconhecimento ou conhecimento de si próprio, Kardec descreve ele nas Leis Morais, na sua terceira parte, no capítulo 12, que é a perfeição moral. E só tem duas perguntas, a 919 e a 919A. E eu acho que não foi à toa que Kardec fez esta menção nestes dois capítulos. Porquê? Quanto mais moralizado nós também estamos, melhores condições também nós temos para nos autoconhecer. O início é a busca, mas depois a moralização, para que essa moralização clareie cada vez mais aquilo que está obscuro ainda dentro de nós. Muita gente pode olhar para si e dizer: não, eu nunca tive inveja de ninguém. Mas em pequenos momentos da vida, às vezes acontece um ato em que a gente sente uma pontinha de inveja. E depois vai reconhecer que, é verdade, eu naquela situação parece que invejei um pouquinho. Não tinha muito, mas tinha um pouquinho. Não é? Mas sem essa clareza moral,
nós não conseguimos reconhecer até esse pouquinho. Porque atualmente nós só conseguimos reconhecer a nós aquilo que é muito grande. Mas há muita coisa que está escondida, que a gente não consegue reconhecer. Não é? Essa parte já está. Então, Kardec ainda diz na introdução do Evangelho, diz assim, que a parte moral é que existe de cada um de nós a reforma de si mesmo, não é? É o que ele fala logo na introdução do Evangelho. Não sei se alguém já leu o Evangelho segundo o Espiritismo. O problema é que nós às vezes só lemos algumas coisas, mas não lemos a introdução inteira, que explica boa parte do livro, a mesma coisa como o livro de Espírito, a gente não lê. Pronto, aqui é só uma passagem, neste ponto apenas uma passagem, apesar de que no ponto anterior eu disse que só em duas é que ele cita especificamente a forma, ao conhecimento, o autoconhecimento, o conhecimento de si próprio, mas ele faz menções em algumas outras perguntas sobre esse conhecimento de si próprio. Não é? Na pergunta 399, tem várias coisas, não é? Agora não resumimos, porque é só uma explicação rápida. Não é? Basta que se estude a si mesmo. Como é que a gente estudar a si mesmo? É o autoconhecimento. É saber todos os dias, olha, como é que foi o meu dia? Como dizia Santo Agostinho, como é que foi o meu dia? Eu fiz mal a alguém, não fiz mal a alguém, falei com alguém, gritei com alguém, magoei alguém, não é? Se nós fizermos até, escrevermos isso à vontade, nós vamos começar a ver o que realmente estamos a fazer. Porque aquele que fala esquece muito rápido, mas aquele que ouve nem sempre esquece. Aquele que magoa esquece, mas aquele que magoa não esquece. Não é assim que acontece? Sim. Ou não? Tanto é que aquele que magoado guarda por mais tempo aquela mágoa, mas aquele que magoa, às vezes no mesmo dia já esqueceu. Porque ele está ali, está naquele modo automático, não é? Na 918 ele diz, o homem de bem, quando fala do homem de bem, ele fala sobre o homem de bem se interroga a sua consciência sobre os atos que pratica, pergunta a si mesmo se não violou essa lei, qual lei? A lei divina, a lei natural, não é? Se não fez mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém teve de se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que lhe fizesse assim. Então, só isto aqui já daria uma palestra inteira. E é uma regra, né? Fundamental. É uma regra fundamental. Isto aqui já daria uma palestra inteira. Nós estamos a falar, estamos a tentar correr um pouco, porque estamos já com outro tempo. Não dá para entrar em tantos detalhes, porque ainda tem muita coisa para mostrar. Mas só esta pergunta e este ponto aqui já daria uma palestra inteira. É muita informação. Bruno, vale a pena a gente lembrar muito desse aspecto mesmo, né? Como que eu devo agir em relação aos meus relacionamentos? Da forma que eu gostaria que as pessoas agissem para comigo. Exatamente. É muito mais fácil para a gente poder entender alguns limites aí, né? Exatamente. Isto aqui é o limite do tratamento do próximo, seja que próximo for. Teu irmão, tua irmã, teu pai, tua mãe, teu marido, tua mulher, teu filho, sei lá, é o teu próximo. Será que eu fiz aos outros aquilo que eu gostaria que me fizessem a mim? Quando a gente grita com o outro, será que a gente gostaria que alguém gritasse conosco? Não é? Isso é uma reflexão que fica do lado. É uma reflexão que fica do lado. Pronto, aqui é uma outra missão, onde ele reafirma, né? Kardec afirma que a prece, olha aqui uma questão muito importante, a prece ou oração não deve ser uma ocupação nem um emprego do tempo, ou seja, ocupar o tempo com a prece, mas o estudo de si mesmo, aqui. Então significa que a própria oração, por isso é que Jesus, o Cristo,
nos diz assim: quando orais, recolhe-te dos teus aposentos, em silêncio, ora. E depois esclarece ainda mais. Diz: não useis muitas palavras. Para aqueles que ainda querem usar uma palavra ou outra, não useis muitas palavras. Que o teu Pai, que sabe, vê tudo o que se passa em secreto, sabe o que necessitas. Tá? Então ele fala em silêncio. A oração é silenciosa. E para não usar muitas palavras. Quando a gente usa a palavra, Kardec reafirma a mesma coisa, dizer que a prece não deve ser um emprego de tempo, mas um estudo de si mesmo. Então estamos no mesmo caminho, afinal. Mas a gente pensa que a prece é apenas rezar o Pai Nosso, Ave Maria e tantas outras rezas que existem. Não. A prece deve ser um estudo de si mesmo. É de nós para conosco, de nós para com Deus. Tá? Então, aqui era sobre o panteísmo. Aqui é sobre o panteísmo. Estavam a fazer muitas perguntas e eu disse: tendes coisas suficientes para te preocupar e vos toco mais diretamente, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições para vos livrardes delas, digo. Isto ser-vos-á mais útil. Quer dizer, não se preocupem com muitas perguntas e perguntas. Não. Tudo ainda vocês próprios, que é um trabalho muito mais profundo, não é? É muito mais profundo. Então agora entramos naquelas duas perguntas que falámos lá no princípio, da 919, ao de Santo Agostinho, que fala exatamente da mesma coisa que Kardec já fala, embora um pouco mais, talvez mais elaborado, não é? Onde ele fala: examineis o que podeis ter praticado contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. Então, isto que está ali cai no mandamento que amai a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Então, qual é a questão? Eu fiz algo contra Deus, contra a lei divina? Eu fiz algo contra o próximo? Eu fiz algo contra mim? E nós nos perguntamos: o que é que a gente pode fazer contra si? Muita coisa. Aquela pessoa que bebe demais está a fazer algo contra quem? Contra si próprio. Aquela pessoa que fuma, usa drogas, etc., está a fazer mal contra quem? Contra si próprio. Mas também pode estar a afetar as outras pessoas à volta. Normalmente afeta. Não é? Normalmente afeta. Então, as questões dos grandes vícios, vamos falar assim, grandes vícios, né? Porque tem muitos vícios, tem uns até são escondidos, não é? São secretos, são mais íntimos, outros até são quase que imperceptíveis para as outras pessoas, não é? Mas vamos falar daqueles vícios maiores que a gente conhece. Todos eles afetam a si próprio, afetam o próximo. Lógico, se afeta a mim e afeta o meu próximo, logo afeta a Deus. É uma questão óbvia, não é? É uma questão óbvia. João diz assim que todo aquele que diz que ama a Deus, mas que odeia o seu próximo, é um mentiroso, porque na verdade não pode amar a Deus a quem nunca viu e odiar o seu irmão que sempre vê, não é? Então, aqui temos a chave também para este processo, que é aquilo que já tínhamos visto no princípio, que o reverendo também fez a menção. Será que eu fiz aos outros aquilo que queria que me fizessem? Também está aqui, nessas chaves, de forma diferente, mas também está aqui. Vamos fazer o seguinte: aonde vocês estão mesmo, só que de 2 em 2, não é que eu dou até 3, não tem problema, mas converse, um minutinho só sobre isso. O conhecimento de si mesmo é a chave da melhoria individual. Comente aí, pessoal, 2 a 2, quem está do ladinho aí, vai? Conversa com ela. Sobre isso, o conhecimento de si mesmo é a chave da melhoria individual. Por quê, gente? Por que o conhecimento de si mesmo é a chave da melhoria individual?
Então, a questão é como eu me julgo a mim próprio, que é aquilo que talvez é o principal, não é? Como é que eu vou julgar a mim próprio? Santo Agostinho dá aqui uns pequenos toques, não é? O texto dele é longo, eu só pus aqui alguns pontos, não é? Porque não dá para pôr tudo, senão íamos ficar aqui muito mais tempo. Isso era uma palestra para 1h30, não é? 1h30. Então, ele diz assim: quando estiveres indeciso sobre o valor de uma coisa, de uma de vossas ações, perguntai a vós mesmo como qualificarias, não é? Se ela fosse praticada por outra pessoa, não é? Será que quando eu maltrato alguém, eu grito com alguém, eu me ponho no lugar desta pessoa e quero ver alguém gritar comigo, imaginar essa cena e vou ver se ela é boa. Se ela é boa, ok, eu posso fazer. Se ela me magoa ou é mal, não posso fazer. Não é? Então ele diz aqui: se censurares, se censurarias noutrem, ela não poderia ser legítima para vós, pois Deus não tem duas medidas para a justiça, como é óbvio, não é? Então, e ele aconselha um outro ponto, que é nós tentarmos saber a opinião dos inimigos, já que os inimigos não têm que nos agradar, não é? Os inimigos não têm que nos paparicar, não é? Quem tem que nos paparicar são os amigos. Ai, tu és muito bonito, ai, tu és muito simpático, ai, tu és isso, tu és a melhor pessoa do mundo. Não é assim? Os amigos têm interesse, algum interesse qualquer, então podem nos paparicar. Agora, aqueles que são nossos inimigos não têm interesse nenhum em nos paparicar. Então, eles são os nossos espelhos. Os nossos verdadeiros espelhos são aqueles que não nos gostam. Fazer uma observação rápida aqui. Normalmente, a gente tem um ditado popular que diz assim: nós somos o que pensamos dos outros. Será que tem a ver isso? Veja bem, nós somos o que pensamos dos outros. A expressão que dá é aquilo que a gente enxerga nos outros, é muito o que a gente traz dentro da gente. Tanto é que 3, 4, 5 pessoas podem ver uma mesma ação de alguém, cada um interpretar diferente ou ver algo diferente nela. E normalmente nós vamos aqui nos espelhar. Então, isso que o Bruno falou, às vezes até a pessoa faz algo que é o meu defeito. Aí parece que a gente fala assim, isso é um absurdo, isso aqui, a pessoa é isso, a pessoa é aquilo. Vocês já viram que as pessoas que estão bem consigo mesmas, elas não veem o mal, parece que elas só veem o bem. Mesmo um criminoso, a pessoa é capaz de observar naquela pessoa um ser humano que está enfermo, sua alma está enferma. Ela não é criminosa, aliás, ninguém é criminoso. Muitos estão criminosos, né? Nós somos, na verdade, amor, por causa da essência, porque nós fomos criados realmente à imagem e semelhança de Deus, que é amor, e não é imagem e forma, né? É imagem e essência. Então, na essência, nós somos amor. Agora, nós, infelizmente, ainda estamos maus em muitos aspectos. Agora, quando a gente enxerga dessa forma, né, Bruno? A gente parece assim que pode observar, quem critica demais, no fundo, traz tudo aquilo que ele está enxergando. É porque ele está em silêncio. Então é um cuidado que a gente tem que ter também, uma análise que a gente tem que fazer. E outra coisa que muitas vezes a gente se questiona, porque aonde é que estão gravadas as leis de Deus em nós? Aonde? Já está bem na frente, vamos falar dela aqui agora. Na consciência, ok, isso mesmo. Agora, olha o detalhe. Vocês já repararam que às vezes a gente fica na dúvida se deve ou não fazer determinada coisa. Lá no Brasil tem uma música que ela é assim, mais ou menos assim, se posso ou não posso, se devo ou não fazer, se certo ou errado, se bem ou se mal, pegar ou largar, querer depois não querer, a dúvida paira em meu caminhar, a consciência de me responder, se ela eu buscar com fé
em dúvida se faz ou não determinada coisa. Tá? Me lembre alguma coisa que as pessoas possam ficar em dúvidas se devem ou não fazer. Alguma coisa comum aí no dia a dia. Alguém vai no supermercado, faz uma compra, o caixa confunde o dinheiro, dá troca a mais e você... Perfeito exemplo. Né? Aí eu devolvo. O que é ele? Não é? Mais ou menos essa dúvida? Aí, normalmente, assim, quando a gente quer que a consciência está dizendo assim, ó, cara, devolve. Aí, normalmente, pelo menos lá a gente usa muito esse termo assim, ó. Passou. Não tem nada a ver. Ela mesmo que se enganou. Aí tu usa muito isso, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não, isso aí, um exemplo, tá? E a consciência diz assim, aí, sabe para quem está respondendo? Para a consciência da gente, mas não tem nada a ver. Mas eu até brinco falando que a gente tem uma teoria que não tem nada a ver. Uma brincadeira. Mas é assim, ó. Pare e pense, pessoal. Alguém aqui já se viu usando essa frase para uma coisa boa? Por exemplo, eu vou fazer uma visita no hospital para visitar os enfermos, não tem nada a ver. Vou fazer o bem, não tem nada a ver. Vou praticar a caridade, não tem nada a ver. Isso aí a gente usa, né? Não usa, certo? Por quê? Porque a consciência está aprovando. Então ele não tem que justificar para ninguém. Então todas as vezes que a gente usar esse termo, vai fazer algo, eu vou fazer isso, mas não tem nada a ver. Eu vou fazer aquilo, eu vou naquele local ali, mas não tem nada a ver. Para e pensa. Deve ter alguma coisa a ver. Porque você deve estar se justificando com a sua própria consciência. E ela tem que dizer, não faz isso não. Não é verdade? Mas desculpa, vai lá, só para a gente Não, aqui já foi. interagindo aqui. Aqui já foi, vamos avançar. O tempo já, assim, o tempo ruge, como diziam uns. Já não ruge. Pronto. Quem quer que tenha vontade de se melhorar, explora a sua consciência a fim de evitar as más inclinações. Não é? É um ponto muito importante. Porque tudo, a nossa consciência é onde está realmente a lei divina. Então é lá onde a gente tem que começar a procurar as coisas. Não é? Faça um balanço do seu dia, um canal, fazer perguntas claras e não tem mais do que ligá-las. Fazer perguntas claras sobre si próprio. Não é? É uma análise que a gente tem que fazer. Escrever mesmo no caderno. Não é só a pergunta. Pergunta à consciência, mas é escrever mesmo no caderno. Não é? Então, avançando, Jesus nos aconselha a buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E onde está o reino de Deus? Dentro de nós. Dentro de nós. Não é? Dá-nos um toque aí. Não? Pois não. Se o reino de Deus está dentro de nós, aqui, a lei divina, o que é a lei divina ou a lei moral, a lei natural ou a lei divina, diz que é a lei de Deus, a única e verdadeira para a felicidade do homem. E ele só é feliz quando dela se afasta. Ou seja, quando nós nos afastamos da lei divina, nos tornamos infelizes. Se estamos infelizes agora, é porque que nos afastamos da lei divina. E onde está a lei divina? Na consciência. Então, se há estas perguntas, tal como o reverendo falou, que nós começamos a tentar nos justificar, é porque estamos nos afastando da lei divina e a própria consciência está a gritar para nós: não faças isso, não faças isso, e nós estamos a fazer. Não é? Então, estamos a nos afastar da lei divina. E quando isso acontece, o que é que vai acontecer logo em seguida? Um problema qualquer que vai dar bum, como a gente diz, e a gente se torna infeliz também. Você não quer ser feliz? Aproxime-se. Quanto mais avançamento tem Paulo aí. Paulo apóstolo também faz a mesma reflexão na pergunta 1009. Não é? Quando ele diz assim: gravitar na unidade divina, esse é o objetivo da humanidade. Para atingi-lo, ou seja, para se aproximar cada vez, gravitar é quê? É girar, é estar em torno a algo, não é? Então estamos a falar da unidade divina. Três coisas são necessárias: justiça, amor e ciência. Justiça e o amor estão sempre juntos. Sempre. Não existe
justiça sem amor, não existe amor sem justiça. Existe a justiça dos homens que se baseia nas leis apenas, mas essas leis podem não ser morais. Elas são legais, mas não são necessariamente morais. Quando as leis dos homens forem moralizadas, elas vão estar aliadas sempre com o outro. Sempre. E ciência? Ciência aqui é saber, conhecer. É tudo isto. É a parte da instrução. É a parte da instrução. E ele também diz 3 coisas que são opostas. Quais são? Ignorância, que é antônimo ou contrário de ciência, ódio, que é oposto de amor, e injustiça, que é pronto. Então, quer dizer, sempre que a gente tem os de baixo, não tem as de cima. Sempre que temos os de cima, não temos as de baixo. Não é? Então, qual é a educação que Kardec fala? Paulo fala da ciência. Mas a ciência está incluído tudo. A instrução, o saber, etc, etc. A própria educação também está lá metida. Então, Kardec diz que se a educação for bem compreendida, será a chave do progresso moral. Não é? Então, o ser humano quer ser feliz, e isto está na lei natural, fato. É por isso que ele trabalha para quê? Para saber quais são as causas dos seus males. Não é? E o grande problema, o grande vilão está aqui. O senhor egoísmo, que é aquele que nós guardamos sempre com ele no bolso. Uns andam com ele no coração, outros andam com ele na cabeça, mas ele está sempre lá conosco. O senhor egoísmo é que traz aqui o orgulho, a ambição, a cobiça, a inveja, o ódio, o ciúme e todos estes problemas. Não é? Eu falei isso tudo, vocês continuam a ler daí. A educação que Kardec fala, qual é? Ele não fala da educação intelectual, mas da educação moral. Não aquela que se aprende nos livros, mas a que forma caracteres, que cria hábitos, porque a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. O próprio autoconhecimento é uma forma de educação. O próprio autoconhecimento é uma forma de educação. Quando nós percebemos um erro, porque nós pensamos que percebemos o erro, na verdade, às vezes vemos o erro, mas não percebemos. Porque perceber é o quê? É estudar o erro. Onde é que ele nasce? Porque é que ele nasce? Não é? Isso é que é estudar o erro. Quando nós percebemos esse erro, estudando, nós combatemos ele, eliminamos ele. Mas quando a gente só diz, não vou fazer isso porque senão o fulano vai ficar chateado, não é? Isto não é combater o erro, isso é desviar só para não chatear a outra pessoa. Agora, nós temos que saber o erro, onde é que ele está, como é que ele nasce, o porquê que ele nasceu. E aí nós destapamos o erro, ele desaparece. É essa a educação de formar caracteres. E é interessante, então, tornar a reforma íntima um hábito. Né? Sim, um hábito. Um hábito. Porque ninguém sai da animalidade bruta à angelitude, num passo. Ninguém sai. É hábitos que a gente vai construindo, eliminando os maus e pondo cada vez mais os bons, e aí, de degrau em degrau, nós vamos subindo. Oi? Alguém falou alguma coisa? Não, que cada aspecto, a gente fala que era cada dia, um dia. Cada dia um dia. Cada dia um passo. Então, Kardec deixa aqui uma nota. Ele diz que o egoísmo se enfraquece com o predomínio, ou cada vez que a vida moral aumenta. Não é? A vida moral sobre a vida material. Tá? Vamos avançar. Há uma outra questão que aumenta com o autoconhecimento, e o aumento da vida moral é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, para aqueles que estão no instinto, quase não existe. Para aquelas pessoas que vivem de forma maquinal, ele quase que é inexistente. Não vou falar que é inexistente, porque tem lá algum, mas é quase inexistente. Então, o livre-arbítrio, depois, é a expansão da personalidade e da consciência. Para sermos livres, é necessário querer ser
e fazer os esforços para vir a ser, ou seja, nós temos que querer ser bom, fazer esforços para ser bom, não é? Libertando da escravidão, da ignorância e das paixões, e essas paixões deixando de ser escravo de Cristo, do império das sensações e dos instintos, pela razão, ou seja, nós precisamos substituir o império das sensações, da qual nós estamos viciados, e tirar esse império das sensações e das paixões baixas pela razão. Isso é Leon Denis, que escreveu. Avança aí. Aqui nós vamos estudar as armadilhas da mente. Avança mais um. Esse tem o. Esse lá. Quais são as armadilhas da mente? Nós temos aqui emoção, sensação, emoção e sentimento. Isso depois se traduz em muitas coisas. Ou seja, o que é isso? São as armadilhas que a gente tem. Quando nós entramos num local onde fomos felizes, o que é que acontece? Temos uma emoção boa, esta emoção nos remete para uma pessoa ou para um lugar e nos traz um sentimento sobre aquela pessoa ou sobre aquele lugar. A mesma coisa com música. Não sei quando a gente ouve, às vezes, música muito podre, música má, nós estamos a educar o nosso cérebro a sensações também mais. Não é? Quem aqui tem a música que lembra? Quando a gente ouve determinada música, normalmente lembramos de uma pessoa. Uns lembram do pai, da mãe, outros do irmão, outros até do marido, da mulher, etc. Não é? E quando nos lembramos dessa pessoa, o que é que lembramos? Vem com ela aquela saudade e aquele sentimento que remete àquela pessoa. Não é assim que acontece? E quando nos lembramos às vezes dessa pessoa, nos lembramos também dessa música que nos conecta com ela e dos lugares, etc. Então nós vemos que há um círculo, não é? Há um círculo, uma relação entre eles todos. Mas nós podemos ouvir uma música sem qualquer sensação. Ou, por exemplo, aqui na Concavas, tem música que a gente ouviu, ou momentos que a gente passou juntos, que serão inesquecíveis. Provavelmente nós iremos ouvir essa música no futuro e vamos lembrar dos momentos maravilhosos. Exatamente. É bem notado aqui. Imagina este momento que está aqui. Não vai se repetir no momento mais lindo. Este momento é único. Este momento é único. Nós podemos fazer a mesma palestra, podemos fazer outros concavas, mas jamais serão iguais a este. Jamais. Não é? Então, nós temos aqui isto. O cuidado disto chama armadilhas da mente porquê? Porque nós estamos a falar de uma coisa boa. Avança só por o seguinte. Avança. Não, era o anterior. O problema não é quando é bom. O problema disto é quando é mau. Vocês lembrem, o nosso estado mental é a realidade em que a gente vive. Por isso é que às vezes a gente tenta justificar constantemente os nossos erros, ou eles deixam de ser justificados porque, sendo a realidade em que a gente vive, tudo nos parece correto. Imagina, antes da gente estar aqui, antes de nós nos ligarmos talvez à espiritualidade, antes disso tudo, nós fazemos coisas que naquela altura nos pareciam corretas, ou não eram? Nos pareciam boas, não é? Tirando os psicopatas, tirando estes, provavelmente todos nós não erramos de propósito, com vontade de querer errar, não é? Então, o nosso estado mental indica muitas vezes a realidade que a gente vive, não é? À medida que a gente se moraliza, o nosso estado mental se altera. E aí começamos a ver com mais abrangência o nosso cérebro. Está então? João D'Angelo diz que o Cristo interior, aliás, o Cristo é o homem interior que se chega pelo caminho do autoconhecimento. A conquista do homem pleno é descrito por Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, item 13, que é o homem de bem, diz assim: o verdadeiro homem de bem é aquele que
princípio, amor e caridade, na sua maior pureza. Mas como é que a gente vai chegar aqui sem passar por aqueles outros pontos? Pelas aquelas outras análises, não é? Então nós queremos todo mundo ser homem bem. Mas isto é coisa de ligadas. Então, volta. Esse é o último. Aí, vamos fazer essa reflexão. Quando se fala, quando João escreve lá, essa frase que Kardec, que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus falou e João escreveu isso aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí ele falou, ninguém vai ao Pai senão por mim, mas vamos pensar juntos aqui, pessoal. Eu queria até ouvir isso aqui, uma ou duas pessoas. O que isso tem a ver com a própria questão da nossa reforma íntima? O que isso pode nos ajudar? Pois não, cara. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Através de Jesus, aqui dos ensinamentos de Jesus, quando se fala assim, quando Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, ele diz que os ensinamentos dele é que são o caminho e a verdade. Né? Então, se através do estudo dos ensinamentos de Jesus, daquilo que ele deixou como ensinamento, como exemplo, principalmente o exemplo, é que nós encontraremos o nosso caminho. Ele veio nos ensinar esse caminho. Agora vamos fazer outra reflexão. Realmente o que estás a dizer é extremamente correto. Mas é preciso nós darmos um passo. Sim. Porque os livros são escritos. 2 minutos? Já nos estamos a avisar 2 minutos. Os livros são escritos. Por isso é que eu também pus isso aqui para analisarmos, não é? Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas se nós pusermos essa frase também para nós, é em nós, se a lei de Deus está escrita dentro de nós, e ela também está na consciência, não é? Então nós somos a busca do nosso autoconhecimento, também vai se tornar esse caminho para a gente chegar lá. Ou não vai? Sim. Nós temos que dar um passo. Sim. Se nós estamos perdidos na mata e alguém diz, olha, estás perdido? Estou perdido. Não, olha, passei daqui, olha, tu segues, aquele pau está lá, curvas à direita, depois curvas à esquerda, encontras a estrada, não é? Mas se eu ficar com essa orientação parado no meio da mata, eu saio de lá? Com certeza que não. Claro que não. Vem alguém e diz assim, estás a fazer o que aqui? É para estou perdido nessa mata. Disseram que eu tinha que ir para lá, mas eu não estou a ver muito bem. Quer dizer, então vai-me, segue que eu te mostro a saída. Se eu não der o primeiro passo, eu vou conseguir sair de lá? Então aí temos essa reflexão. Tem ponto importante dentro disso. Pode concluir. Sim, tem essa reflexão. Porque se nós não dermos o passo e seguirmos, nós podemos ter todo o conhecimento. Podemos ter tudo. Mas o passo tem que ser meu. Eu não posso aprender por ninguém que está aqui. Eu não posso amar por ninguém que está aqui. Eu não posso saber por ninguém que está aqui. Mas cada um deve fazer por si próprio. É interessante também, né? Se refletir quanto a isso, para a gente concluir aqui, sempre imaginar. O Dr. Bezerra de Menezes tem uma frase que diz que assim, a gente não se transforma moralmente de um momento abrupto, né? De um momento assim, de hoje para amanhã, né? Mas passo a passo. Só que tem que começar a ser dado o primeiro passo. Não começa isso, exatamente isso que eu estou falando. É o primeiro passo, o segundo, eu quero, e às vezes a gente se questiona assim, ó, olha, eu queria ser daquela forma ali, tem lá o nosso objetivo, a gente quer alcançar, né? Mas eu sou assim mesmo, não tem jeito, né? Então, você acomoda da forma que quer, não. Nós queremos chegar lá, ainda estamos longe, ainda, mas tem que dar o primeiro passo, que não seja. Depois vou dar um segundo, um terceiro, e vamos avançando dia a dia, às vezes não sei o quê, várias reencarnações. Mas nós temos que dar um passo nessa direção. O caminho, o caminho que nós aqui escolhemos foi o caminho do Cristo. Então, para nós, qual é a menor distância de 2 pontos? Uma reta, né?
Para nós, como cristãos, o Evangelho é a nossa linha reta, é o nosso caminho, para chegar mais rápido no nosso objetivo. Só que a gente tem que dar o primeiro, o segundo, dar os passos, para que a gente consiga alcançar aquilo que a gente espera. Agora, mas eu posso me considerar espírita ou cristão, que é a mesma coisa, como diz no Evangelho Espiritismo, né? Aí tem também aquela frase que diz que reconhece o verdadeiro espírita ou o verdadeiro cristão, que são a mesma coisa, pela sua transformação moral, número 1, que eu não transformei moralmente como eu gostaria. Vai ter o número 2, graças a Deus tem o número 2. Qual que é? O esforço que ele despreende para se livrar de suas más tendências, de suas más inclinações. Então, todo esforço que ele despreende para nos livrarmos das nossas más tendências, das nossas más inclinações, esse esforçozinho aqui, ó, já te dá o crachazinho de cristão, de espírito, seja no nosso caso, tá? Então isso é importante, a gente ter essa noção, porque senão tem gente que desanima. Ah, não, eu não sou assim, isso aí é o Chico, se é o Chico tiver. Ô Chico, então, fez um papel muito bonito ontem, gostei muito da sua fala. Então, ó, você sabe, né? Estão lembrados, né, pessoal? Foi o nosso Chico, bacana. Então, ó, mas isso é coisa do Chico, isso não sou eu. Não é você hoje, mas você tem que ser, não sou o Chico, mas até como Jesus foi. O que ele foi assim que ele falou? Sejam perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Esse é o nosso caminho. Isso é fatal, isso não tem como utilizar. Nós vamos demorar mais ou menos, dependendo da nossa vontade, né? Vamos fazer muitas curvas, né? Vamos sofrer por sofrimento, a dor, na verdade, ela nos traz para o caminho, certo? Mas se a gente realmente quiser ser mais feliz e ao em busca da felicidade, tudo isso foi falado comigo, que é um objetivo de todos os dias, a nossa felicidade. Bom, o tempo nosso concluiu, mas eu queria ouvir alguns de vocês aqui. Quem de vocês fala alguma coisa sobre isso? Sobre autoconhecimento, sobre reforma íntima. Quem quer compartilhar algo aqui conosco? Porque esses momentos são ricos para a gente também conhecer outros pontos de vista. Quem gostaria de comentar aí? Eu acho assim que a gente não foi educado para perceber nossos sentimentos. Eu acho que a raiz, como eu falou ali da mente, a gente, em cada situação que a gente perceber o sentimento que eu estou sentindo. Né? Então, vai acontecer uma briga, o que eu estou sentindo? O que eu estou sentindo? Então, a gente percebeu o sentimento que está por trás dos fatos. E aproveitar e agir de forma ativa, contrariamente quando o sentimento é uma coisa negativa, né? Então, assim, aqui que você já assim mesmo falou, né? Onde houver ódio, houver amor, onde houver o quê? Tristeza, houver alegria, onde houver, né? Ou seja, eu percebi, é um desafio, né? Tudo bem, eu percebi, e agora, qual vai ser a minha ação? A minha ação, se for algo negativo, é de vibrar, de agir de forma ativa e não só passiva, porque muitas vezes fala assim, eu sou um para-raio, né? Aconteceu uma situação, eu me acalmo. Então está errado, cara. Você tem que tentar ser uma forma ativa. Imagina um chuveiro. Eu tenho um chuveiro aqui, tá? E eu tenho uma mão cheia de barro aqui, de lama. Se eu for lá naqueles poros do chuveiro, eu posso até entupir, não posso? E ele vai entupir os poros ali com aquela lama, aquela areia, vai entupir. Agora, se esse chuveiro estiver ligado, está a água descendo, e eu vou com a minha mesma mão cheia de lama, eu não vou conseguir, aliás, eu vou lavar minhas mãos. Então, a gente tem muitas vezes que agir como um chuveiro ligado, ativo. Se eu percebi algo no ambiente, nas pessoas, na situação, no contexto que estou nesse instante, e foi algo negativo, vamos de novo lembrar esse Francisco de Assis, né? Me lembrei, foi que é mesmo onde houver ódio, que eu levo amor, o que mais? Onde eu levo alegria, mas o que mais? Que ódio, que eu levo perdão. O que mais? Me ajuda aí, gente. O que mais? Tem milhares de fatores, né? Se eu sentir que aquele momento, aquele ambiente, aquela pessoa, está com angústia, qual o sentimento que eu tenho que trabalhar em mim para esse chuveiro estar ligado? Nem eu vou me sujar com ele, mas eu ainda vou colaborar com a limpeza daquela situação, daquela pessoa que se encontra. Né? E essa reflexão a gente está sempre fazendo também, para a gente se
posicionar mais ativamente no bem. Porque aí a gente não se contamina e a gente ainda auxilia na melhoria das pessoas, do ambiente e, lógico, de nós mesmos. Em primeiro lugar, até. Mas esse grupo, acho que nesse grupo em especial, não fez todos, né? Mas que a gente vê de contexto geral, né? Um grupo que busca muito fazer o bem, que busca muito trabalhar, né? E aí, igual ela falou, a gente busca pouco esses momentos de reflexão, de autoconhecimento mesmo, né? Às vezes a gente está tão acelerado nesse momento de transição planetária, nesse tantos conflitos até da gente com a gente mesmo, né? Que a gente não para se conectar com o nosso íntimo, se conhecer, né? E a nossa mente é onde começa tudo. E se a nossa mente falhar, né? A gente não consegue trabalhar, fazer o que a gente quer, né? Que é buscar esse mundo melhor, né? Então é igual Jesus falou mesmo, orar e vigiar de todo dia. Temos uma coisa que é muito comum, que aí está dentro do aspecto do autoconhecimento, mas é um tema tanto quanto abrangente, que é a questão das fugas. Muitas vezes a gente tenta fugir da própria realidade buscando outras coisas. Mas a verdade é que sempre que a gente foge da realidade para não encarar aquilo que está lá, guardado na nossa consciência, quando a gente para, volta para o mesmo ponto. Que a gente está sempre a voltar. Temos que resolver. Se uma coisa não está resolvida, não vale a pena a gente tentar fugir dela. Temos que resolvê-la. É? Há coisas que a gente para e diz assim, o tempo vai resolver, porque as minhas capacidades de resolver essa situação ou aquela são limitadas, como é óbvio, não é? E há coisas que por si só não vamos resolver pela situação em si, não é? Mas aquilo que está dentro de nós, que nós podemos resolver, temos que resolver. Agora, nós podemos é tentar fugir, tentar estar, às vezes, muito ocupada para não preocupar-se com aquela situação. Mas ela está escondida, porque ela não está resolvida. Tá? Então, um ponto também, só para te concluir aqui, a Mariana falou essa questão da voltou algum tempo lá no início, a transição planetária, que é uma preocupação. Nós temos que ter a preocupação de transitar do nosso mundo íntimo para esse momento, essa era de regeneração que a gente tanto aspira. Pois não. Acerca da reforma íntima, eu vou falar depois de assistência Agostinho Conde, que é um exemplo muito prático. As atividades do posto de assistência, principalmente trabalhar com crianças, não é nada fácil. E para nós que estamos a estudar para ser instrutores, já também damos aulas de posto de assistência. Nos postos de assistência, o que tem acontecido? Quando tu estás a dar aula, estás como um instrutor para as crianças, elas te olham de uma outra forma. Que ela diz, tu vais fazer todos os dias que tu vais fazer na atividade de posto de assistência nos domingos, elas te olham como um pai. E a tua forma de ser, de certa forma, eles influenciam. Então, o que vai acontecer? Houver o autoconhecimento. Você vai ter que começar a fazer estudo de si mesmo. Como é que eu me comporto e como é que eu devo me posicionar dentro da... não só na vida, não só no posto de assistência, na vida. Porque muitas das vezes nós temos a atitude de parece gritar com as crianças. Não faça isso, não brinca aí, não faça aquilo. A mãe falou da mesma forma ela fazer. Agora vamos ficar. Ela faz aquilo, eu também faço. Agora, como é que eu vou repreender algo que eu também faço? Então, aí há necessidade de nós mantermos o nosso posicionamento, estudarmos bastante, porque quanto mais nós aprendemos, com a doutrina que é muito linda, mais nos é cobrado. Isso é o que é o mais importante. E tens de ter um cuidado com um ponto que também é uma armadilha e uma prisão. Se isto for apenas uma atitude de aparência, é apenas uma prisão. Porque aquilo que a gente não é, ela vai aparecer. Não se sustenta. Não se sustenta. Por quê? Porque há um dia qualquer que eu estou ali, calminho, a falar as coisas, mas vai acontecer uma situação em que vai despertar o problema. E eu aí desabo. Então, isso, o que
acabaste de falar, até correto, se tu fizeres o estudo de ti próprio e começares a fazer a reforma, para entender onde está o problema, a base. Porque nós começamos a apagar, a soprar o fumo para fora de casa, sem tentar saber onde está o fogo. Epá, isto tem muito fumo. Liga o ar-condicionado, liga a ventoinha, liga tudo. Quando desligares o ar-condicionado, quando desligares a ventoinha, o que vai acontecer? O fumo volta para dentro de casa. Então temos que ir ver lá fora, aonde tem o fogo, que está a causar o fumo, para apagar. Tem no Brasil chama de fumaça. Vamos tirar mesmo, né? Apagar isso. Muito bem. Gente, então, saímos com esse pensamento. O que precisamos fazer intimamente, em relação à reforma íntima, né? Eu vou de novo para fechar esse assunto aí. A transição que a gente tanto espera tem que começar dentro de nós, como foi bem lembrado. Então, vamos pensar assim, quando vai começar a era de regeneração? Ela já começou tem muito tempo, para muitos. Por exemplo, o próprio Paulo de Tarso, no momento que ele teve ali a visão do Cristo, certo? Aquele momento da entrada de Damasco ali, foi um momento de transição do seu mundo íntimo. E sabe quando que ele começou a viver na era de regeneração? Quando ele já respondeu ao Cristo, quando ele perguntou para ele, né? Ele percebe e fala, Senhor, o que queres que eu faça? Ali já estava na era de regeneração íntima. Maria Magdala, a mesma coisa, começou a transição do mundo íntimo dela quando ouviu as primeiras palavras de Jesus. E a transição, e quando ela começou a viver no mundo de regeneração? Quando ela foi morar junto aos leprosos. Ali, ela já estava no mundo de regeneração. Ela estava em plena regeneração íntima, né? E isso independe de fase, de eras. Isso é íntimo. Estamos falando de coisa que aconteceu há mais de 2000 anos, né? E que já estava no mundo de regeneração. Assim como tem muitos que não vão demorar. E outros, agora nós temos essa opção. Analisemos. O que precisamos fazer para começar já a transição do nosso mundo íntimo e já respirar áreas dessa regeneração íntima. Isso é o final. Vamos fazer a nossa prece então? E aí o pessoal da campanha Xuxa pular para cá, é isso? Antes de fazermos a prece, só para finalizar mesmo, nós temos os nossos canais também. Divulgar os nossos canais para ver se cresce um bocadinho. Estão mesmo muito fraquinhos, não é? E dá sempre algum trabalho. E nós entramos em todos os sítios que dá para comunicar, não é? De todas as formas. Facebook. É de Luanda, é? É não? Não, é o nosso canal. É do mundo. É o nosso. Não, mas eu digo assim, quem produz? Somos nós. É um estudo. Tem o YouTube, eu procurei isto. Também tem o Instagram, que é o mesmo. É mesmo este, eu desligo. O símbolo é aquele que está lá, tanto do YouTube quanto do Instagram. No Instagram, mas está lá Kardec. Está lá Kardec. E depois tem este e aquele também. Tá? Vamos fazer a nossa oração de novo. Eu vou pedir aqui. Simone, faz uma prece muito sintética, você não tem objetiva, mas faz aquela prece maravilhosa encerrando esse momento. Por gentileza.